Aí galera do Me Salva, continuando nosso curso de circuitos, vamos falar um pouco hoje sobre associação de resistores. Qual é o nosso objetivo aqui nessa aula? Olha aqui, a gente tem aqui um circuito formado por uma caixa cheia de resistores ligados de algum jeito que a gente nem sabe como é que eles estão. A gente só sabe que aqui entre os terminais A e B tem uma tensão V e uma corrente I entrando no circuito. Nosso objetivo é transformar essa caixa aqui em um resistor só, que a gente vai chamar de R equivalente, de modo que a tensão aqui entre os terminais A e B seja a mesma e a corrente no circuito também seja a mesma. Existem basicamente dois tipos de associação de resistores. A primeira delas é a associação série, na qual os resistores estão ligados da maneira que essa figura aqui está mostrando. Vamos tentar achar uma expressão para o resistor equivalente então. Primeira coisa que tu tem que notar, como tem uma corrente I no circuito, vai ter uma queda de tensão aqui em R1, que eu vou chamar de V1, e uma aqui em R2, que eu vou chamar de V2. A soma dessas duas tensões tem que ser igual à tensão V, que é igual à tensão em cima do resistor equivalente. Vamos escrever isso aqui então, ó, V tem que ser igual a V1 mais V2. O que mais? Pela nossa lei de Ohm lá, percebe que a gente vai trocar essa tensão aqui pela corrente vezes a resistência. Essa tensão aqui é no resistor equivalente, então a gente vai trocar ela por RE vezes I. A mesma coisa para os outros dois resistores, a tensão V1 vai ser R1 vezes I e a tensão V2 vai ser R2 vezes I. Agora o que tu tem que perceber? Pela nossa definição lá do resistor equivalente, essa corrente I que está entrando no circuito aqui é a mesma nos dois. Então a gente pode dividir essa nossa expressão toda por I, que vai resultar numa expressão para o resistor equivalente aqui, REC, que vai ser igual a R1 mais R2. Olha só, vamos ampliar esse resultado agora para o caso em que a gente tem vários resistores ligados em série, N resistores. Por analogia, qual vai ser a expressão para o resistor equivalente? Vai ser a soma de todos os resistores que estão em série no circuito, olha aqui. R1 mais R2 mais 3 pontinhos mais Rn. Se a gente tiver N resistores, então é a soma de todos eles, é o resistor equivalente. O que tu tem que notar? O resistor equivalente, como ele é a soma de todos, ele é sempre maior que qualquer um dos resistores presentes no circuito. A outra forma de associação que a gente tem é a associação paralela. Olha aqui, como é que é a associação paralela? Os resistores estão ligados dessa maneira aqui que a figura está mostrando. Como é que a gente vai achar uma expressão para o resistor equivalente? Vai ser da mesma maneira que a gente fez antes. O que acontece nesse caso aqui? Essa corrente que está entrando I aqui, ela se divide aqui em I1 e I2. E o que acontece? I1 e I2, a soma delas é igual a I, e I é a corrente no resistor equivalente. Vamos escrever isso aqui então, ó. I é I1 mais I2. Agora, pela lei de Ohm lá, V igual a RI, então I é igual a V sobre R. Para esse I aqui, a gente vai substituir por V sobre o resistor equivalente. O I1 vai ser V sobre o resistor 1. Mesma coisa para o I2. Agora que a gente tem que perceber aqui que a tensão sobre esses resistores aqui é a mesma que a tensão sobre o resistor equivalente. Então a gente pode dividir essa expressão aqui por V e chegar numa expressão para o resistor equivalente aqui, ó. 1 sobre REC é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Da mesma forma que a gente fez antes, vamos ampliar esse resultado aqui, ó. Quando a gente tem vários resistores ligados em paralelo, por analogia, a nossa resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, 3 pontinhos, mais 1 sobre Rn. Isso aqui tudo na menos 1, porque eu estou invertendo aqui, ó. A gente tinha ele aqui embaixo, eu inverti e transformei tudo aqui na menos 1. O que tu tem que notar nessa associação aqui? Duas coisas. Primeiro, o resistor equivalente, ele é sempre menor que o menor dos resistores presentes no circuito. Isso aí tu vai usar para checar teus cálculos lá. Se estiverem certos, o resistor equivalente tem que ser menor que o menor dos resistores.
E a outra coisa que é importante notar também é que se a gente tem todos os resistores com o mesmo valor, ou seja, de R1 até Rn, todos eles têm um valor R, então a resistência equivalente vai ser igual a R dividido por N, que é o número de resistores. Tu pode chegar nessa expressão aqui, substituindo um valor R aqui nessa expressão, tu vai ver que todos eles vão somar e quando tu inverter, vai dar R sobre N. Fisicamente, isso aqui significa que a corrente se divide igualmente nos resistores, porque eles têm o mesmo valor. O terceiro tipo de associação, na verdade não é uma associação, é o que a gente chama de associação mista. O que acontece? Nesse caso, a gente tem resistores ligados em série e em paralelo, basta a gente saber identificar cada um dos casos. Olha só, vamos tentar achar uma expressão para o nosso resistor equivalente aqui, ó. Primeira coisa, nota que o R3 e o R4 aqui, eles estão ligados em série aqui, né? Dá para ver claramente. Então a gente vai pegar e vai botar aqui o R3 em série com o R4, ou seja, a soma dos dois. Agora que a gente tem esses dois aqui transformados em um resistor equivalente só, tu nota que eles dois estão em paralelo com o R2. Então a gente vai botar eles aqui na nossa expressão em paralelo com o R2. O que significa esse símbolo aqui, ó? São duas barras paralelas para indicar que os resistores estão em paralelo e ele vai significar aquela conta que a gente fez lá. Inverter os dois lados, somar e inverter de volta. Se a gente tem para todo esse grupo aqui agora um resistor equivalente, tu nota que o R1 vai estar em série com esse grupo todo aqui que está nessa expressão matemática. Então a gente vai botar aqui o R1 em série. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente fizer exemplos e daí tu vai poder descobrir as tensões e corrente em cada um dos resistores presentes no circuito, chegando até o resistor equivalente, depois fazendo o caminho inverso. Era isso então, até a próxima.